Estamos em plena temporada de confinamento de bovinos no Brasil. As projeções são fantásticas. Jamais o mercado internacional sinalizou tamanho interesse pela nossa carne com expectativas de ganhos interessantes para esse ano, pessoal. O CPEA, por exemplo, projetou um lucro superior a 13% agora em 2022 para quem for confinar, o dobro do ano passado. E alguns grandes boitéis aqui no Brasil já anteciparam ganhos ainda maiores, blindando no mercado futuro, por exemplo, uma lucratividade de até 15%. Mas se por um lado a terceirização da engorda oferece comodidade e oportunidade de ouro, principalmente para quem não tem estrutura própria e para quem não quer ficar refém do mercado de insumos, por outro, ainda estamos muito longe de aproveitar este tipo de negócio. No Brasil, cerca de 23% do gado abatido vem de confinamento. Na África do Sul, este número sobe para 55%. E nos Estados Unidos, falamos em impressionantes 96%, segundo o USDA, que é o Departamento de Agricultura norte-americano. Ele acaba de chegar de uma de suas viagens pelo mundo. Eu falo do Danilo Grandini, zootecnista e diretor global de marketing para bovinos da Phibro Saúde e Nutrição Animal. E ele, é claro, fez questão de nos visitar nesta manhã aqui no Canal Rural. Danilo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi novamente. Obrigado pela sua visita. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer estar com você aqui. E isso com a sua audiência. Maravilha. Bom, primeiramente você não para, né? Igual o lobinho, para cá, para lá. Ultimamente você tem visitado que país, como é que tá, quais países, que você pode contar pra gente? Ô, Mauro, bom, durante a pandemia praticamente o lobinho ficou em casa, ficou na toca, né? Não tinha nem avião pra gente viajar. Não tinha nem avião para viajar, rapaz, estava complicado. Não, mas eu estou feliz porque esse ano eu já consegui ir para a África do Sul e recém fui para a Argentina. E por coincidência, na próxima semana eu estou indo para o Canadá. Então, as viagens já começaram e é sempre importante a gente estar visitando em loco, né? Os países com quem a gente trabalha. Eu acho muito bacana esse tipo de feedback que vocês, grandes profissionais da pecuária, trazem para a gente, até para a gente saber onde é que a gente está e que caminho que a gente deve seguir. Por exemplo, essa viagem que você fez à África do Sul, você recentemente escreveu um artigo lá que me deixou, sinceramente, de queixo caído. De queixo caído, por exemplo, a quantidade de animais confinados na África do Sul em relação ao Brasil. Não vou nem tratar de Estados Unidos, né? O que você pode falar para a gente sobre isso, Danilo? Então, Mauro, é interessante que muitas vezes a gente desconhece, tem países que a estatística de bovinos ela não é boa para a maioria dos países, né? Então a gente não consegue simplesmente entrar numa webpage e entender o que está acontecendo por lá. A gente tem que realmente conviver, tirar os dados do país. Então, a estranheza vem de que é um país africano, né? É um país muito desenvolvido. O que está parecido conosco é um BRIC, né? A África do Sul faz parte dos BRICS. É verdade, dos 5 países, né? Então eu gosto de comparar assim, porque quando você compara, como você falou, com os Estados Unidos, é uma realidade outra, com a Austrália, é um outro faturamento, mas dos BRICS, né? Então a gente consegue se comparar, porque são países que têm mais ou menos a mesma pegada. E lá 55% dos animais são confinados. E vem através... 55%. Contra 23% nosso. Exato. E lá... Mais do dobro. E a gente começa a entender um pouco o jogo, né? Como é que isso acontece. Então, vem da própria exigência do mercado em comprar uma carne melhor, ou uma carne mais macia. Então, isso vem de uma demanda do consumidor de consumir um produto que atende o que o sujeito quer. Então, obviamente, a indústria traduz isso numa tipificação e quem produz tem que se adequar àquela realidade, né? Então, a África do Sul, ela penaliza animais que passam de 0 dentes. É então, mesmo? Então, tudo que é menos 0 dentes, ele passa a ter um desconto quando o sujeito comercializa os animais, né? Que coisa impressionante. África do Sul penalizando boi que perde o dente de leite. Que coisa impressionante. É interessante, né? E isso gera um modelo que atenda essas necessidades. Mas eles não estão errados. Não estão errados. Eu acho que, e quando nós observamos, tem um dado que eu gosto muito, que além do percentual do volume abatido que vem de confinamento, é o percentual do rebanho sob grão. Porque isso reflete o sistema que venha para trás, né? Então, não é só tratar o animal que é confinado, mas, ou seja, o que acontece do animal até chegar lá? Então,
Então, para você ter uma ideia, quando eu pego quantos animais tem em um determinado dia e divido pelo efetivo de rebanho, o Brasil é 0,8% do rebanho estaria sob grãos. Né? Os Estados Unidos, México e Canadá estão por volta de 10%. A África do Sul, ela vai estar no intermediário, ali vai estar muito próximo do que é a Austrália, o que é um pouco a Argentina. A Argentina um pouco menos. A gente está perto aí de 5% a 6% dos animais. E a gente menos de 1%. A gente é menos de 1%. Então isso reflete o quê? Reflete que a gente, se olhar quanto a gente abate, é um número interessante, 23% sobre abate é bastante. Mas a gente olhar sobre o efetivo de rebanho, que é quanto eu estou extraindo com aquela tecnologia, ainda é pequeno. Então, nós temos um rio ainda para percorrer, sabe, em relação a isso. Existe uma oportunidade imensa da gente usar mais grão na terminação de animais e mais grãos, principalmente na recria dos animais. Nós temos muito que aprender com outras nações em se tratando de pecuária intensiva, Danilo? Quando a gente olha a extração por animal, sim. Quando a gente olha a produção por área, não, porque aqui chove muito. Então, a gente tem pouca área para o efetivo de rebanho que a gente tem. Então, a gente conta muito com a forragem. Mas quando a gente olha a quantidade que eu extraio por indivíduo do rebanho, aí sim, aí a gente tem que aprender muita coisa lá fora. A extração lá, a utilização do rebanho lá é muito mais eficiente que a utilização do rebanho, do efetivo de rebanho que tem aqui no Brasil. Mas ele está engatinhando também, né? Eu acho que a gente, quando a gente vai mais devagar, entre aspas, né, a gente corre um risco um pouco menor. Por exemplo, eu fico feliz da vida em saber que já está virando moda no Brasil, Danilo, o pessoal confinar gado o ano inteiro, girando 2,5 vezes por ano. Né? Hoje é uma projeção CPEA aí da gente terminar em confinamento agora em 2022, não sei se você tem esses números também, cerca de 7 milhões de cabeças. Sim, sim. Bacana, legal. Mas ainda o caminho é longo, a gente sabe que confinamento produz uma carne mais precoce, reduz a emissão de gases, porque o animal fica menos tempo, né? Exato. Fica menos tempo. Enfim, que outros... Olha, você mandou para a gente alguns dados. Coloca, por gentileza, aqui, o Matheus, uns gráficos aqui na tela. O Danilo vai explicar para a gente como é que funciona. Vai fazer um comparativo hoje entre os principais produtores de carne do mundo, né? Por exemplo, essa tela aí sobre o abate e inventário. O que você diria para a gente e que o pecuarista precisa, que está nos assistindo, precisa saber, Danilo? Então, isso é interessante, Mauro, que a gente conversava, né? Aqui, esse gráfico ele retrata principalmente o que vem atrás do abate, né? Ou seja, como é que eu estou organizado do abate para trás, né? Uhum. Então, ele te mostra quantas... Seria como uma fila, né? A cada 1.000 quilos de carcaça equivalente que eu produzo, tirando as vacas, o que eu tenho em recria ou em animais prontos para ser terminados? Então, o Brasil tem uma fila de 19 animais. Ou seja, cada 1.000 quilos de carcaça que eu tenho produzido pela indústria, eu tenho 19 animais na fila para ocupar o espaço daqueles 1.000. Então, é muito animal, entendeu? Para os mesmos, vamos olhar quem lidera isso aqui, o México tem 2,6. Se pegar a Argentina é 12, a Austrália é 5,5. Eu não vejo no curto prazo a gente tendo números como os Estados Unidos e México. Acho que não é para estar lá, e muito menos Canadá. Mas eu vejo gente muito mais próximo da Austrália, sabe? Uhum. Perto do modelo australiano, que usa o pasto e usa o confinamento. Né? A Argentina está no caminho, né? Se a Argentina apertar um pouco ali o parafuso, ela vai chegar mais próximo da Austrália. Então, a gente tem um problema nosso aqui, nossa recria é indo muito lenta, né? É muito lenta. É muito lenta. A gente tem uma taxa de ganho muito pequena ainda, né? Eu falo aqui, direto aqui no programa, que infelizmente quando o pessoal desmama os animais, o que ele faz? Ele pega o garrote, pega a novilha, ele manda lá para o fundo da fazenda, para o pior pasto. O vaqueiro passa lá uma vez por semana para salgar a coxa. Aí você vai olhar a pilheta lá, tudo suja, aquela água. E eu acho que é muito penalizado o garrote e a novilha aqui pelo recriador brasileiro. Ele deveria atentar mais. O bicho já está coitadinho, já saiu do estresse, perdeu o leite da mãe, separou da mãezinha dele. Ainda vai colocar o bichinho lá para um pior pasto. Eu acho que deveria, se a gente corrigir um pouco essa questão de recria, a gente já dá um salto muito grande. Exato, a gente tem que disponibilizar animais para a etapa seguinte, né? E a etapa seguinte é uma etapa de grão. O animal que está engordando, ele é muito ineficiente no pasto. Ele é extremamente ineficiente para terminar, mas ele é muito eficiente para crescer.
Então, se a gente tratar melhor a recria e entender que o grão faz parte do acabamento, da terminação do animal, esses números todos nossos, eles mudam todos, né? E essa tela aqui que você vai Essa tela representa mais ou menos a mesma coisa lá, aqui dá um pouco mais de ideia do peso de abate que a gente tem, né, em cada país, ou seja, óbvio, isso reflete também, quanto menos grão eu uso no abate do animal... Essa é a média de peso de carcaça? média de peso de carcaça nossa. Norte-americano 372 quilos, Exato. Brasil 255 quilos. Exatamente, Meu então pai. é muito pouco, isso, o impacto da falta de grão na terminação do animal, a gente vê refletido aqui. Mesmo a Argentina, veja bem, hein? A Argentina, que a gente tradicionalmente entende que o animal leve, ele está com 227, nós somos 255. Então... Ou seja, dá para colocar mais músculo e gordura nesses animais nossos? Com certeza. E é muito interessante que você vê assim, os países que mais utilizam grãos é aqueles que têm mais peso de carcaça sendo abatido. Uma coisa vem de outra, né? Então, ter esse ranking obedece uma racional interessante. Quanto mais percentual do rebanho que eu tenho no grão, mais carcaça eu vou produzir, pelo mesmo indivíduo. Isso é mais eficiência, né? Verdade. Não tem jeito, né? Corre para um lado, corre para o outro, a gente tem que cair no grão, a gente tem que acreditar. No momento certo, no milho, no momento no sorgo, exato. no farelo de soja, nós temos que acreditar nisso. Eu gosto muito dessa ideia, desde toda a minha carreira, eu acho que o pessoal me conhece como uma pessoa que sempre disse, vamos usar mais grãos, né? Então, eu não mudei minha opinião, eu acho que a gente tem que até aumentar mais, né? Modelos de produtividade. Vamos lá, aí aqui te dá uma ideia de quantos animais confinados, isso aqui é um dado de 2018, né? A gente pode atualizar para 2021, a gente sabe que hoje os números são um pouco diferentes, mas dá uma ideia aqui de como a gente ranqueia o Brasil em relação aos outros. Milhões de cabeças confinadas, África do Sul 1,7, Austrália 2,8, Argentina 3,6, você vê os Estados Unidos 24 milhões de animais no coxo, né? E o Brasil 5,5 crescendo para 7, como a gente acabou de conversar. Quando eles visitam essa conta, quando eu trago, eu traduzo esse número 5,5, o que representaria diariamente, né, o animal no coxo, e eu divido pelo efetivo de rebanho, eu tenho que o Brasil aí está perto de 1%. Né? E a própria Argentina é 2,2%. Né? E a gente vê outros países, como a Austrália, 4,2%. Então, a gente vê que nós temos um caminho aqui, se você me perguntar, você fala assim, nosso caminho ele vai mais para a Austrália, né? A África do Sul é 4,2% dos 55% dos animais sendo abatidos dentro do coxo, né? E outro número, Mauro, interessante, que quando a gente coloca aqui o quanto eu uso da carcaça, porque aqui chove muito, produção de carcaça por hectare ano, você vê que o Brasil lidera o ranking aqui, né? Porque nós temos pouca área por efetivo de rebanho que a gente tem. Mas quando a gente olha o desfrute por efetivo de rebanho, o Brasil está praticamente na lanterninha. Nós produzimos 49 quilos de carcaça, tá? Nós abatemos 49 quilos de carcaça por efetivo de rebanho. Quando a gente olha a África do Sul é 74, né? A Austrália é 65, a própria Argentina é 57. Então, eu olho muito esses números, né? Qual a extração que eu tenho do rebanho que eu tenho, né? E a gente, eu acho que é sim um mérito o Brasil utilizar bem as pastagens, né? Então a gente produz mais por área, mas por não estar usando tanto grão, a gente deixa de aproveitar o animal. Fruto disso a gente vê a média de carcaça produzido, a média de carcaça produzido por um indivíduo abatido aqui. Bom, então tudo se fecha, né? Tudo se fecha. Bom, você é um dos maiores defensores, assim como eu, né? Da correta suplementação dos animais. Mas o pecuarista está me assistindo lá milhões aí no Brasil inteiro. Mauro, falar é bonito, mas vai lá comprar uma saca de milho, vai lá comprar um sorgo, vai lá comprar um farelo de soja, vai montar uma fábrica de ração para bater o alimento aqui na fazenda, vai ver quanto é que está o preço do óleo diesel. Tudo isso justifica esses investimentos? Eu consigo fechar a conta? Hoje você tem um Boitel que você faz bons negócios, né? Então, necessariamente, eu acho que o pecuarista tem que pensar, eu preciso ter tudo isso para terminar o animal, ou eu posso entregar num Boitel e terminar num Boitel, né? E outra, o que é melhor, eu girar ou eu ter mais animais por um período mais longo, né? Então, se nós fizermos a conta, é muito mais interessante eu girar mais animais do que ter um estoque imenso tirando um pouquinho por ano, né? O custo já está lá, é que a gente não sabe. A gente sabe muito o desembolso, ele é entendido, mas aquela conta
que a gente não consegue perceber de uma forma tão efetiva, que é o custo do meu inventário, né? Se eu fizer o custo de dinheiro empatado lá, obviamente compensa eu girar mais. É que em um momento eu tiro o dinheiro do bolso para terminar o animal e outro eu tenho um inventário que eu vou matando aos pouquinhos, né? Tem que trocar a conta, né? Se eu começar a apropriar o valor do meu patrimônio, colocar um juro sobre o patrimônio que eu tenho lá, sem girar, certamente a conta de você girar mais, mesmo despendendo um pouco mais de recurso, ou entregando um animal para um boitel, ele faz mais sentido. E esses boitéis aí maravilhosos no Brasil, aliás, está uma moda bacana, né? Você vê, o CPEA agora, recentemente lá, informou que acho que é 13,40% de rentabilidade que foi confinar esse ano. O dobro do ano passado, que foi de 6 e pouco. Já o dobro, tá ótimo. E já tem boitéus antecipando, como eu disse aqui na abertura desse bate-papo com você, Danilo, travando em 15%. O que você faz? Você pega um boi lá de 12 arrobas, tá? Você pesa ele na chegada Olha que entrou no confinamento 12 arrobas. A 12 arrobas é sua, tá? Vamos supor que esse animal ganhe 10 arrobas lá durante lá 100 e tantos dias de confinamento. Uma arroba e meia é sua, 8 arrobas e meia, custo zero, tá? Perfeito. Livre. Perfeito. 15% travado. Aí você vai receber lá 13,5 arrobas. É um excelente negócio. Num período curto e sem contar... Subsidiando, inclusive, o frete. Você não paga nem o frete. E principalmente a base... Nós estamos saindo de uma base de uma arroba que era no passado 240, ou 270, ou 300 e tanto. Então, a rentabilidade sobre uma base maior sobra muito dinheiro hoje. Então, as coisas estão favoráveis. Eu acho que nós estamos criando uma indústria do grão, né? Que vai favorecer e já está favorecendo o pecuarista. Então, eu acho que é uma troca de modelo, Mauro. É trocar, assim, ter mais giro na prateleira do que ter uma prateleira imensa e girar pouco por ano, sabe? Entendi. Acho que essa é a troca do negócio. O que mais chamou a atenção na África do Sul e que o pecuarista brasileiro precisa saber? O interessante é assim, quando eu me dedico a uma atividade, eu fico muito bom nessa atividade. Os melhores indicadores que eu tenho de performance são da África do Sul. Você fala assim, não é possível. Os melhores indicadores de performance que eu tenho, de ganho de peso, de conversão por arroba colocada, são na África do Sul. Essas imagens aí foram tiradas pelo próprio Danilo nessa visita recente que ele fez à África do Sul, pessoal. Olha o confinamento, como é que é o tipo de confinamento lá. E não tem nada. A gente fala assim, puxa, nossa, um negócio, né, do outro mundo. Não, é muito parecido com o que a gente tem aqui, né? Eu vi umas fotos anteriores bem seco lá, seca bem também lá. Quiser voltar uma só, eu posso... É parecido com o nosso clima lá, solo, clima, ou é mais seco? Como é que é? Mais difícil? Então, olha que modelo legal. Eu acho que dá para voltar uma foto só. Vamos voltar um slide. Isso. Então, montanhosa. Então, é montanhoso, é seco. A África do Sul é um país que chove 1/3 do que chove no Brasil. Ô, louco. Chove 570 milímetros em média por ano. Nós somos muito mais privilegiados que eles, então. Muito privilegiados. A gente pode ter a escolha, Eles não têm muita escolha. Então, praticamente, o animal é desmamado. Esse é o modelo. Esse é o modelo em praticamente todos os confinamentos. O animal é desmamado, ele vai por um período de recria até atingir 240 quilos, mais ou menos, que é o que você está vendo aqui. No fundo, você já está vendo um confinamento lá, que muitas vezes faz isso próximo do confinamento. Sim. Né? E o animal vai para confinar, ele ingressa com 240 quilos, ele permanece por uns 130 dias, mais ou menos, e é abatido aí com uns 520, vamos falar, uma média de 500 quilos, né? Dependendo do modelo, às vezes um pouco mais pesado, um pouco mais leve, dependendo do frame que você tem. E aqui é uma ideia para vocês, né? Esse é um confinamento que eu visito muitas vezes quando eu vou lá. Ele não é o maior, ele tem 50 mil cabeças, tem outro maior que infelizmente eu não estou com a foto do Google aqui, que tem praticamente 156 mil cabeças. É o maior confinamento estático no hemisfério sul. 156 mil animais no local só. Então é uma cidade de boi, né? Então sim. Então, e esses grãos tudo lá mesmo, eles plantam lá? O grão vem muito da indústria é um subproduto, na verdade eles usam muito o quê? É um resíduo de milho, onde é extraído parte do amido. DDG? Seria mais ou menos, seria semelhante ao DDG, com um pouquinho mais de amido, que sobra do processo deles. Então essa é a base de praticamente mais de 50% da dieta é esse subproduto. E o restante é igual a gente usa aqui, soja, caroço de algodão, uma silagem de milho, muito parecidas. As dietas não são diferentes das nossas. Que coisa, hein? África do Sul
dando um banho aqui na gente no Brasil. E lá chove 1/3 do que chove no Brasil, é muito mais seco que a gente aqui. Lá a indústria penaliza boi que perde o dente de leite. Aqui a gente ainda fala ainda boi de 4 dentes, ainda ótimo, ótimo. Lá não, lá perdeu o dente, nasceu 2 incisivos lá, já toma paulada lá na hora de fazer o acerto com os animais. Mas que bacana, fico muito... Para encerrar esse nosso bate-papo aqui, ó, o que você espera dessa temporada de confinamento? O que você espera do ano de 2022, falando em nome não só do grande profissional que você é, mas falando em nome da Fibro? Mauro, a demanda por proteína ela segue forte, né? E a proteína de carne vermelha, ela tá aí, e o Brasil é um grande player, né? Uhum. Então, eu vejo com bons olhos, eu não vejo nada voltando para trás, eu não vejo nenhum cenário negativo. A gente tem alguns percalços no caminho aqui, mas coisas que até a gente mesmo cria, sabe? É verdade. Eu acho que, no fim, se me perguntar, sendo muito honesto, muitas vezes eu acho que nós somos os nossos piores inimigos, sabe? Eu acho que a gente é contra a gente mesmo em muitas situações. Então, enfim, mas eu vejo com bons olhos, eu acho que existe uma demanda imensa para proteína. O Brasil é um exportador, por natureza, de grãos e de carne vermelha. Então, eu não vejo retrocesso nenhum. Eu vejo com bons olhos. E eu vejo que quanto mais claro for para todos nós de que o grão é amigo da produção de bovinos, entendeu? Eu acho que a gente faz um serviço para a pecuária nacional. E aí a pecuária nacional somos todos nós. Vocês aqui do canal, eu como Fibro, o pecuarista como produtor, a indústria como transformadora. Eu acho que a gente tem que discutir, ou seja, o grão tem que fazer parte da nossa realidade. A gente é muito pequeno, a gente olha, a gente se orgulha de ter 23% do abate como confinamento, mas quando a gente traduz no rebanho, isso é quase nada, é 1%. A gente está muito longe do que a gente poderia estar. Então, eu vejo com bons olhos, acho que a gente está no caminho certo, e é só ter paciência e pregar, né? E pregar. É verdade. Acreditar ainda mais na atividade. Outra coisa, pessoal, ser planejado, gerir com competência o seu negócio. O grão está caro, mas eu conheço muitos pecuaristas que eles compram o grão 2 anos antes. Trava o preço. Coisa pecuarista que trava preço do diesel, trava preço do sal mineral, trava preço do grão, trava preço da reposição 1 ano antes. Entendeu? E esse cara planejado, esse cara estudioso que tem todos os números nas mãos, esse sim, esse fecha a conta e está comprando. Cada ano que passa ele compra mais fazendas. Não, perfeito, mano. É isso aí. Tem que ser planejado, tem que acreditar. Queria te agradecer essa sua visita aqui, ó. Eu que agradeço. Um grande abraço aos grandes profissionais da Fibro, a nutrição e saúde animal. E assim que você continua viajando o mundo, vai para o Canadá agora, traz novidades para a gente de lá, para a gente ver se o pecuarista a vida é um eterno aprendizado, né? Eu costumo dizer que a gente nasce aprendendo a nascer, vive aprendendo a viver e morre aprendendo a morrer. Até para morrer a gente aprende, né? Então, eu acho bacana o programa que a gente pega vocês, essas visitas internacionais de vocês, fala, olha, mano, eu vi um negócio bacana no Canadá, que poderia ser um modelo aqui, poderia ser um exemplo para o pecuarista brasileiro e tal. Aproveita essa mídia, essa comunicação para a gente estreitar cada vez mais aí a cadeia produtiva da carne bovina. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve, viu, Danilo? Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Muito obrigado, Mauro.